Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à videoconferência de resultados do terceiro TRI de 2025 da Aura. Essa conferência está sendo gravada e estará disponível no site da empresa em auraminerals.com/investidores. E também estará disponível para download. Temos também a opção da apresentação em português. Para isso, pressione o ícone do globo no canto inferior direito da tela do Zoom e escolha o áudio em português. Então, selecione mutar o áudio original. Gos- Gostaríamos de informar que os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação, que será então seguida por uma sessão de perguntas e respostas depois das respectivas instruções. Antes de prosseguir, vale ressaltar que quaisquer declarações durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras são as crenças e suposições da diretoria da Aura com base nas informações atuais disponíveis para a empresa. Tais declarações podem envolver riscos e incertezas, uma vez que estão relacionadas a eventos futuros, e assim dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que eventos relacionados ao cenário macroeconômico, ao setor e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam divergentes daqueles expressos em tais declarações. Temos conosco Rodrigo Barbosa, CEO, e Kleber Cardoso, o CFO da Aura. Vou então passar a palavra para o Rodrigo Barbosa para o início da apresentação. Olá a todos, bom dia. É um grande prazer tê-los aqui nessa sessão para poder comentar sobre os resultados e falar um pouco do que aconteceu e do que esperamos para o futuro. Esse TRI foi mais um passo para o nosso progresso e estamos realmente cumprindo a nossa promessa no que tange a dividendos. Acho que seria válido nós olharmos para o que aconteceu com a empresa nos últimos 2 anos, para que nós possamos entender o potencial da nossa trajetória de crescimento. Criamos o planejamento para almas, executamos, entregamos em um tempo extremamente curto, sem nenhum acidente por afastamento, também construímos Borborema dentro do prazo, dentro do orçamento, sem nenhum acidente por afastamento. No mesmo tempo em que compramos Bluestone, nós estamos fazendo alguns desinvestimentos para fazer alguns investimentos, e nós fizemos também a aquisição da MSG. Ao mesmo tempo, estamos atingindo níveis recordes em produção, 74.000 gel no último TRI, temos uma produção importante em Borborema que nos permitiu um avanço significativo, ao mesmo tempo em que estamos ativamente controlando os custos e nos beneficiando dos preços mais altos de alguns minérios, principalmente o ouro. Por isso, conseguimos também pagar os dividendos. Mas para complementar e dar mais alguns detalhes sobre o trimestre, vamos então entrar na apresentação e depois teremos a apresentação do nosso CFO, Kleber, sobre alguns aspectos financeiros importantes. Como eu comentei, uma produção de 74.000 gel, nós começamos com 60, 64 e agora atingimos 74.000. Borborema, no terceiro TRI, ainda estava em ramp up, nós agora ainda estamos numa fase de ramp up, mas com um aumento na produção, e nós teremos também no quarto TRI, esperamos ter a finalização do acordo para a aquisição da MSG, e tudo isso é um cenário bastante positivo. Mas como eu comentei, tudo isso com um preço junto de ouro, nos permitiu ter um EBITDA ajustado de 152 milhões. É um crescimento significativo quando nós olhamos para
último TRI e principalmente quando comparamos ao último ano, em 2024. O preço aqui do ouro foi de 3,473 por onça, e quando nós olhamos para os últimos 12 meses, nosso EBITDA ajustado totaliza aproximadamente US$ 419 milhões, com um preço médio do ouro de 3,068 por onça. Nós continuamos crescendo com aumento de produção e também beneficiados pelo aumento do preço do ouro. Como eu falei, temos um controle bastante forte dos custos, considerando que Almas e Borborema têm um All-in Sustaining Cost, um AISC menor, conseguimos reduzir o nosso AISC total, que chega a US$ 1,396 por gel. É importante entender isso, eu vou dar mais detalhes depois, mas nós temos um preço mais alto do ouro e nós dividimos, então, o preço também do cobre, que tem é uma conta, e aí nós chegamos num resultado que não é tão positivo quando tem o cobre envolvido, não em relação à produção, mas em relação a essa conversão do cobre para o ouro. Nós vemos uma valorização do preço do ouro quando olhamos os últimos meses, aqui no terceiro TRI, e isso tem um impacto total. Quando nós olhamos na marcação a mercado, market to market, nós temos um impacto negativo aqui no nosso lucro líquido. O aumento é positivo, mas para parte de nossa produção, nós temos sim um impacto ali de 75 milhões, porque nós temos uma variação aqui no preço do ouro, que o Kleber vai explicar mais depois como que acaba sendo o efeito no nosso lucro líquido. Em relação ao trimestre, nós fizemos progresso na aquisição da mineração Serra Grande, MSG, e deve ser finalizada no quarto TRI, agora de 2025. Além disso, declaramos dividendos para os acionistas de 0,48 centavos por dólar na Nasdaq, o que equivale a US$ 0,16 por BDR. Na Nasdaq, nós temos os BDRs, mas se nós considerarmos o resultado de um share buyback, uma recompra de ação nos últimos 12 meses, nós temos 7,4% de retorno de dividendo. Então, nós vemos uma valorização da nossa ação, mas uma valorização maior ainda do nosso fluxo de caixa, e temos, então, uma perspectiva bastante positiva para continuar crescendo, inclusive em valor de mercado. Em relação à Borborema, vale mencionar que nós temos uma produção total de acordo com o orçamento, sem acidentes por afastamento, e um marco importante é que um dos objetivos da listagem na Nasdaq era aumentar o volume diário de trading médio, nós conseguimos fazer isso. Nós saímos de 1,5 milhão por dia do volume de trading, e agora a nossa média é de 21,4 milhões. E em outubro, chegou aproximadamente a 30 milhões. Nós vemos um investimento maior nas nossas ações e nós temos o price por NAV, que é algo que nós vamos trabalhar. Como sempre apresentamos, nós tivemos outro TRI sem nenhum acidente com afastamento. Agora são 2 anos sem nenhum acidente com afastamento, inclusive com a construção de Borborema. Borborema agora chegou no marco de 1.000 dias sem acidentes com afastamento. Nós temos a auditoria de terceiros, somos constantemente auditados e estamos sempre em conformidade com os requisitos e cumprindo com as nossas obrigações, principalmente no que tange à segurança. Falando um pouco na produção do terceiro TRI, nós saímos de 65 e chegamos em 74. É possível ainda
aumentar essa produção. Teremos Borborema com a capacidade de produção total no próximo ano, e nós temos ainda Matupá, Era Dourada, para também contribuírem para essa produção e também desenvolver um pouco Serra da Estrela. Aqui à direita, nós vemos uma melhora em Apoena, nós vemos Minosa estável, há um aumento de produção, ao mesmo tempo em que aumentamos a capacidade e o volume na planta. E também vemos agora, ali acima do gráfico, Borborema aparecendo e ganhando destaque. Isso deve continuar acontecendo nos próximos tris. Em relação ao AISC, como eu já falei, nós conseguimos manter um bom controle de custos, principalmente do AISC. Como vocês conseguem ver aqui, estamos reduzindo esse custo. Tem dois efeitos aqui que acabam tendo um impacto negativo, que é a Poena. A Poena, nós precisamos criar um super pit, então uma mina ali maior, e nós tivemos um impacto ali no AISC comparado à nossa média, por causa desse investimento, mas nós devemos chegar a uns níveis mais normais em 2027, quando esse trabalho for finalizado. E Aranza Azul, nós também temos um impacto, nós estamos convertendo o cobre em ouro, e nós temos a receita de cobre que é dividida pelo preço do ouro, e quanto maior o preço do ouro, menor o gel e também o aumento do AISC. Mas isso não significa que nós estejamos sendo menos eficientes do ponto de vista de AISC. É simplesmente uma questão matemática, o resultado dessa conversão de cobre para o ouro. Se nós excluíssemos esse efeito, o nosso AISC médio estaria ainda melhor nesse TRI. Nós estamos progredindo muito bem durante o ano. Nós nos mantivemos aqui de acordo com o guidance, a preços constantes, que é algo que nós usamos quando nós projetamos o guidance, nós estamos em 204 onças. No último TRI, terceiro TRI 74, sendo que Borborema ainda tem bastante potencial de produção. Então, a expectativa é que nós atinjamos talvez a metade do que nós temos planejado no nosso guidance. Quando falamos do nosso guidance, nós estamos desempenhando aqui abaixo, no range do guidance, no intervalo na parte menor de AISC, e quando falamos de CAPEX, nós estamos realmente em linha com o que estava previsto no nosso guidance para o ano. Como eu já falei no começo da apresentação, é muito notável algumas das conquistas que tivemos, tanto na Nasdaq quanto no Brasil. Como eu falei, nós tínhamos mais ou menos um volume de trading de 1,5 milhão, e desde que nós fizemos a listagem na Nasdaq, chegamos em 13, 22 e agora 29,7 milhões em volume de trading diário médio. Isso também mostra que a Aura faz parte do portfólio e atrai realmente grandes investidores e tem uma atratividade bastante interessante do ponto de vista de negócios. Vale também ressaltar que em Borborema nós declaramos a produção de acordo com o planejamento, sem acidentes por afastamento, dentro do prazo, dentro do orçamento. Nós tivemos, se vocês conseguem ver aqui na foto de cima, vemos aqui o tratamento de esgoto, a estação de tratamento de esgoto. É importante lembrar os investidores que esse projeto é bastante inovador. 100% da água que vem da, da cidade que está sendo tratada, a água do esgoto, para ser usada nessa operação. Então, 100% dessa água está sendo tratada e nós adicionamos o que perdemos em termos de evaporação também, para o que é necessário para a produção.
Agora eu vou então passar a palavra para o Kleber para passarmos pelos resultados financeiros. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Para começar, vamos passar por um resumo dos principais KPIs. Vamos olhar então para os resultados dos últimos tris, comparados ao terceiro tri de 25 e também os 12 meses acumulados. No geral, como o Rodrigo colocou, foi um tri bastante positivo, com vários recordes batidos em termos de receita líquida, chegamos em 248 milhões de dólares, e nos últimos 12 meses totalizamos 772 milhões. O nosso EBITDA ajustado foi um recorde pelo quinto tri consecutivo, totalizamos 152 milhões, um crescimento significativo versus o segundo tri de 2025. Nós tivemos um aumento da produção, controle dos custos, do custo caixa, um aumento do preço do ouro. Nós tivemos uma média de 3,4, mais ou menos. Então, temos também até uma oportunidade aqui no quarto TRI para se beneficiar desse aumento. E nos últimos 12 meses, como falamos, nós estamos totalizando aproximadamente 420 milhões de dólares. Falando um pouco sobre o lucro líquido, reportamos 6 milhões de lucro líquido nesse TRI, mas vale ressaltar que aqui nós temos um efeito no P&L que foi impactado por perdas não caixa relacionadas aos gold hedges de market to market, marcação a mercado. Então, quando nós pensamos aqui no TRI, nós temos aqui uma posição market to market que está com um impacto de 75 milhões de dólares, que são perdas não caixa aqui. Abaixo, se nós tivermos, excluirmos algumas coisas, os itens não caixa, nós temos um lucro líquido ajustado, reportado de 69 milhões, o que é uma melhora significativa comparado ao último TRI. E pensando então na nossa posição de caixa e na dívida líquida, nós estamos fechando com um caixa de 351 milhões no terceiro tri, o que inclui os 200 milhões que são os recursos líquidos do IPO da Nasdaq, e temos então aqui no final do tri 64 milhões em caixa, um fluxo de caixa bastante positivo da operação, que combina que também com uma combinação aqui de dívida líquida um pouco menor, sendo que a nossa relação de dívida líquida por EBITDA caiu para 0,15. Olhando um pouco para os componentes entre o EBITDA ajustado e o nosso lucro líquido, nós reportamos 152 milhões de EBITDA ajustado, mas vale aqui destacar um desempenho muito positivo nas nossas 5 BUs. Aranzazu, quase 40 milhões de dólares, Minosa e Almas, aproximadamente 35 milhões de dólares cada uma, também um desempenho bastante positivo. Borborema, um primeiro tri, e que ainda estamos em ramp-up, mas também uma produção que tivemos ali no trimestre, de um EBITDA de 25 milhões de dólares, que é muito positivo. Apesar de Apoema estar em uma fase de investimento, nós temos 20 milhões ali de EBITDA no tri. Em termos de despesas financeiras e corporativas, temos 3,4 milhões ali, a maioria relacionada aos hedges de gold em circulação. Como eu falei, nós tivemos 75 milhões de dólares ali de perdas não caixa relacionadas a gold hedges em marcação a mercado, market to market, e também de perdas realizadas com gold hedges de 17,1 milhões, tudo que foi pago ali, isso levou à posição que estamos. Em termos aqui de despesas, temos despesas
de 28 milhões. E aí, aqui na direita, nós temos os componentes aqui que acabam sendo excluídos para que cheguemos ao lucro líquido ajustado. Então, nós temos aqui essa perda não realizada com os Gold Hedge 75 milhões. Nesse TRI, nós nos beneficiamos aqui com a diferença, né, do câmbio do real brasileiro com o peso também. Então, nós acabamos excluindo isso em ponto 4, e aí no final o nosso lucro ajustado aqui acaba sendo 69 milhões. Nesse slide, nós temos aqui a descrição detalhada do que nós tivemos no TRI. Aqui na esquerda, nós vemos que começamos o TRI com 168 milhões de dólares. E aí, nós temos então a explicação do nosso fluxo de caixa livre recorrente para a empresa, que não inclui o que nós investimos para crescer o negócio, mas nós geramos 75 bilhões de dólares, já considerando essas perdas realizadas com os gold hedges. E aí nós aqui no centro do slide vemos também o capex de expansão aqui, que é o que nós investimos para crescer o negócio, então, ou para aumentar a vida útil das minas, ou projetos de expansão. Nós investimos 19 milhões de dólares, diferente dos últimos tris. A Borborema agora está em produção, e aqui na parte da direita nós temos alguns itens financeiros, por exemplo, que nós pagamos 34 milhões de recursos para repagamentos ou relacionados à dívida. E também, claro, nós tivemos os 200 milhões que foram os recursos líquidos do IPO, e nós chegamos em 351 milhões no final do TRI. Essa era a nossa apresentação, agora nós vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada. Vamos então começar a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer uma pergunta, escolha na parte inferior a opção levantar a mão. Se sua pergunta já tiver sido respondida, você poderá sair da fila clicando em abaixar a mão. Agora nós vamos então começar a sessão. A nossa primeira pergunta vem de Lucas Lag, da XP Investimentos. Olá a todos. Bom dia, Rodrigo, Kleber, Natasha. Parabéns pelos resultados muito positivos, um TRI muito forte. Parabéns pelo ramp-up de Borborema. Tenho duas perguntas. Considerando esses resultados, o balanço de vocês bastante positivo, e esse aumento, né, do preço de ouro para um fluxo de caixa livre, vocês podem passar uma atualização da estratégia daqui para frente? Sabemos os outros projetos que vocês têm, como Era Dourada, Matupá, Serra Grande, mas considerando esse nível de fluxo de caixa livre, vale acelerar M&As, aquisições, considerando que vocês têm essa alavancagem possível, ou qual seria, né, o foco? O foco seria focar nos projetos que vocês já têm no pipeline? Além disso, a minha segunda pergunta, se vocês pudessem passar quais as prioridades para a empresa em relação às conversões de reservas, nós devemos esperar uma expansão da vida útil de Almas daqui para frente? Falando em relação ao Borborema, tem alguma atualização sobre a realocação da rodovia em Borborema? Essas são as perguntas. Obrigada. Lucas, muito obrigado. Em relação à alocação de capital, como você falou, nós temos um plano para continuar crescendo, desenvolvimento dos projetos que são Greenfield, continuar investindo na exploração e expansão, e também ainda sentimos que o
de onças de produção. Antes da aquisição de Era Dourada e MSG, era passar de 450.000 onças. Agora, pensando que nós temos MSG, e no ano passado nós tivemos uma produção de 80.000 onças, que, claro, vai ser um pouco menor esse ano, e talvez ano que vem não chegue em 80.000, porque nós vamos investir nessa mina antes dela entrar no estado de produção total, mas também considerarmos Era Dourada e também tem um potencial de produção de aproximadamente 90.000 onças. Estamos com estudo de feasibilidade que deve sair agora no quarto tri. Mas com tudo isso, nós conseguimos chegar acima de 450, mas para chegar em 1 milhão, nós vamos continuar monitorando as opções para novas aquisições, M&A. Essa, com certeza, é uma avenida de crescimento e nós vamos considerar as alternativas que existem. Em relação aos dividendos, né, pagamos dividendos e um rendimento talvez muito superior à indústria, se olharmos na média dos últimos 5 anos, ao mesmo tempo em que nós tivemos M&A bem-sucedidos e programas de exploração, mantendo um nível de dívida líquida bastante positivo e sob controle. Pensando que a Aura ainda está se beneficiando do aumento do preço do ouro e mantendo um AISC estável, é uma combinação muito positiva que vai nos permitir a continuar a crescer e entregar para os nossos acionistas dividendos bastante interessantes. Nós temos uns programas de exploração em todas as nossas BUs e minas. Vemos um potencial bastante interessante para aumentar os recursos em almas, talvez pela parte subterrânea, que já começamos a desenvolver, mas vemos também alguns alvos que são regionais, que vão levar alguns anos para chegar na maturidade necessária, mas num próximo AIF de novas reservas e recursos, nós teremos uma atualização, inclusive também de Matupá, e nós teremos as aquisições feitas no ano passado e também da Serrinha. Vemos um upside importante também em Apoena. Apoena agora ficou claro qual que é a geologia e estamos conectando então a mina ali e tem uma oportunidade para expandir a mina e também os recursos e reservas. Vemos, no entanto, talvez uma maior limitação em Honduras em termos de exploração. Não vemos talvez uma possibilidade de upside, mas como você falou, temos um upside de conversão em Borborema que acaba sendo mais rápido assim que terminarmos ou conseguirmos a aprovação da realocação da rodovia. Nós tivemos um progresso, você perguntou sobre isso, está um pouco mais lento do que nós esperávamos esse processo, mas nós estamos trabalhando muito com a engenharia e o design para provar para as autoridades nacionais o porquê dessa realocação, para que nós consigamos autorização. Ok, Rodrigo, muito obrigado. Claro, muito claro. A próxima pergunta é do Ricardo Monegalha, do Safra. Olá a todos, bom dia. Parabéns pelos resultados e pela entrega de dividendos. A minha pergunta, acho que é para o Kleber, é como analisar o nível ideal, né, dos dividendos. Para chegar nesses 40 milhões, eu queria entender qual que foi o racional e talvez o que nós podemos esperar para os próximos tris. Conforme vocês tiverem resultados ainda mais positivos, o CAPEX de Borborema diminua, você acha que é viável ter um nível de dividendo acima do que foi esse TRI? A minha segunda pergunta tem relação com a liquidez. Acho que vocês tiveram um crescimento significativo do volume diário de trade médio, e parabéns por isso. Mas esse nível ou essa média era o objetivo de vocês? E se não,
qual que seria o objetivo de vocês? Quanto que vocês querem aumentar, né, em termos de liquidez? E o que mais vocês têm na manga para isso? Kleber, se quiser responder a primeira e eu respondo a segunda. Bom, Ricardo, é uma combinação de fatores. Então, é acima do mínimo. Nós temos pagado dividendos de forma bastante consistente acima do mínimo. Consideramos a evolução do fluxo de caixa, o aumento do preço do ouro e também uma visão preliminar da alocação de capital, do caixa, dos projetos que nós temos na esteira. Então, consideramos tudo isso e, de novo, conseguimos pagar acima do mínimo. E realmente mantendo o rendimento bastante interessante. Olhando para frente, se nós olharmos para o quarto tri, né, a expectativa é de preços ainda mais altos do ouro. Borborema está em produção já comercial. Nós não podemos prometer, mas nós acreditamos que é possível sim aumentar esse nível de dividendos. Para 2026, nós temos outros projetos ali também vão permitir, né, um retorno bastante positivo, mas sim, o potencial é positivo. Do ponto de vista de liquidez, a listagem da Nasdaq, ou a recomendação dos bancos, era que nós tivéssemos, para que nós tivéssemos no radar de investimento, de investidores grandes, teremos que ter acima de 10 milhões de dólares, desejável acima de 15, e agora estamos chegando em 30, que é maior, é muito maior do que nós até esperávamos. Mas nós, exceto pelo ponto de vista de valuation de ação, nós não vemos um aumento imediato. Claro que tem uma variação diária, mas para nós 30 milhões é muito bom. Quanto maior, melhor. Nós sempre vamos tentar promover esse aumento. Como eu disse, quanto maior o volume, melhor, mas eu sei que 30 milhões já é um volume bem alto. Tem algum index que vocês planejem entrar nos próximos meses ou talvez no longo prazo? Kleber quer responder? Sim, respondo. Tem vários índices, Ricardo, que são interessantes. Alguns relacionados à Nasdaq, alguns que são outros. Então, nós estamos mapeando no momento. Nós entendemos que nós já estamos em alguns limites que são importantes, atingimos algumas metas que são importantes, mas nós precisamos agora trabalhar um pouco para definir esses índices. Eu não quero falar sobre um, mas nós temos alguns que nós estamos sim mapeando. Essa é uma das razões, né, para a listagem na Nasdaq, para aumentar o volume de trading diários e também para olhar para os índices, mas para isso nós precisamos manter um volume diário de trading por vários meses para que nós possamos ser incluídos nesses índices, mas é algo que sim, nós vemos como promissor. Ok? Ótimo. Obrigada. Nossa próxima pergunta é do Edgar de Souza, do Itaú BBA. Olá a todos, parabéns por esses resultados muito positivos, um EBITDA mais uma vez recorde. Minha primeira pergunta, Rodrigo, tem a ver com o foco de vocês para o ano que vem, os projetos de Greenfield. Claro que vocês ainda dependem das licenças sociais para decidir entre Era Dourada ou Matupá, mas acho que no ano que, até quando pensarmos no ano que vem, vocês vão ter pelo menos um projeto Greenfield.
Tem também algumas outras oportunidades que nós temos, né. Eu estive em Almas na semana passada e fiquei muito bem impressionado com o projeto de expansão que vocês têm ali, e tem também um potencial de expansão em Borborema e também a aquisição de MSG, que também está a ponto de fechar. E eu queria entender como é que vocês vão priorizar esses projetos. Se você puder compartilhar o que você vê sobre esses 3 ativos e falar um pouco do brownfield de Almas, como é que está a aquisição da MSG, em que passo está, e o que você espera em termos de turnaround para o ano que vem, se o Borborema vocês consideram começar o brownfield antes da realocação da rodovia, se faz sentido considerando o preço do ouro, que está super alto. A minha segunda pergunta, e vocês já falaram um pouco sobre a posição forte de vocês de caixa, geração de fluxo de caixa livre para a empresa, o balanço muito positivo, e tudo isso vai permitir, então, pagamento de dividendos e projetos de expansão, mas vocês sempre falam sobre M&As também, que são uma possibilidade. Eu sei que o Rodrigo tem feito um trabalho muito positivo nessa frente, e aí, considerando tudo que vocês têm que entregar no ano que vem, então greenfield, expansão, vocês acham que existe a possibilidade de um outro projeto em 2026, com tudo que vocês já têm? Seria um ativo já em operação, em uma fase em pré-operação? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Edgar, muito obrigado pela pergunta. Em relação à expansão de brownfield, Almas, Borborema e também em Apoena, o desenvolvimento e o investimento, isso depende muito das minas. Então, nós temos que tomar a decisão e levou um tempo para que nós chegássemos a essa estrutura para focar muito a decisão nas equipes locais, mas nós chegamos a esse ponto, então as equipes locais são responsáveis pela execução, implementação, eles estão analisando, como você falou, a Alma já está implementando uma expansão, e temos também um plano de expansão bastante significativo em Borborema. Em relação à sua pergunta, Ana, nós não vamos investir muito na expansão de Borborema sem a realocação da rodovia. A mina não vai conseguir atender essa capacidade extra, o que é diferente de Almas. Nós conseguimos ver essas operações subterrâneas e conseguimos um volume maior que permite essa expansão. Em termos da alocação de capital para o ano que vem, nós continuamos fazendo progresso com estudo de viabilidade, socialização também era adorada. Nós devemos ter esse estudo de viabilidade no final deste ano. Em Era Dourada, nós estamos chegando também a uma decisão de construção em Matupá. No final deste ano e no começo do ano que vem, nós devemos decidir qual será construída primeiro e quanto tempo vai levar entre a construção de uma e a outra? Talvez 6 meses, um ano ou um ano e meio. Nós estamos estudando as opções para entender como que nós teríamos a maior eficiência na construção sem sobrecarregar nenhuma operação. Como eu falei, M&As continuam sendo um pilar bastante importante de crescimento. Nós queremos chegar em 1 milhão de onças, mas as aquisições têm que realmente fazer sentido para criar valor para os nossos acionistas. E então pensamos em operações brownfield, como a MSG. A MSG nós temos uma equipe focada para um turnaround daquela mina, mas nós temos que focar onde nós conseguimos fazer o turnaround e também o brownfield. Então,
Nós estamos olhando talvez um greenfield ou um brownfield, não um greenfield que exija investimento, mas algo que nos permita uma construção em 2 ou 3 anos após finalizarmos Era Dourada e Matupá. Obrigado, Rodrigo. Muito claro, super claro. Nossa próxima pergunta vem do Marcelo Arazi, do BTG Pactual. Olá, pessoal. Bom dia. Tenho duas perguntas. A primeira é uma em relação aos dividendos. Vocês, nos últimos têm mantido a política de dividendos, mas nós devemos esperar alguma mudança nessa política de dividendos? E minha segunda pergunta é que nós vimos um impacto significativo dos hedges de ouro. E eu queria ouvir, então, qual que é a visão de vocês daqui para frente? Devemos esperar alguma mudança em relação a esses hedges de gold, de ouro? O que que nós devemos esperar, principalmente em relação ao projeto da Guatemala? Obrigada, Marcelo. No que tange à política de dividendos, nós não devemos mudar essa política. 20% do EBITDA menos o CAPEX recorrente, para nós é algo que é bastante interessante. Nós temos pagado até acima disso. A Aura, se você olhar o número, nós nos baseamos nisso, nessa conta, mas quando nós vemos a possibilidade, nós pagamos a mais, como que é o que nós temos feito nos últimos três. A sua segunda pergunta era em relação aos derivativos, né, dos gold collars. Bom, quando nós criamos os derivativos, o preço de ouro era mais ou menos 2, e nós ainda tínhamos que terminar Almas, e tinha a Borborema para construir, tinham as aquisições. Então, nós preferimos manter um gold collar de zero custo e preservar o nosso balanço. Agora, como nós vemos o preço do ouro subindo muito e, de certa forma, garantindo um payback e um fluxo de caixa muito positivo das nossas operações, nós não achamos mais necessário de ter esses zero cost collars. E aí, o que nós faremos, talvez, será só garantir o payback do negócio. Mas, claro, a volatilidade do ouro é importante, relevante para os nossos acionistas, e nós só faremos isso se for necessário, mas nós não venderemos mais esse zero collar, os zero cost collars. Nossa próxima pergunta é do Rafael Barcelos, do Bradesco BBI. Olá, bom dia. Rodrigo, você falou muito sobre as iniciativas de crescimento e eu queria falar sobre a MSG. Você poderia nos dar uma atualização? Quando deve ser finalizado o acordo de aquisição? E se vocês conseguem ter algum avanço nos projetos de turnaround, ou seja, de recuperação ou reestruturação, para que a gente ajuste nos nossos modelos no que tange ao, à operação de turnaround, né, de recuperação da MSG. Em relação a M&A, considerando os preços altos do ouro e até do cobre, eu queria entender a visão de vocês, se faz mais sentido ser mais agressivo em algum momento do ciclo ou se M&A ainda faz sentido, e também entender o que mudou do ponto de vista de vocês quando falamos em M&A. Bom, em relação à MSG, nós temos feito um progresso.
Nós esperamos a finalização do acordo agora no quarto tri. Devemos ver, então, um projeto de turnaround, de reestruturação no dia seguinte, assim que o acordo for finalizado. Nós tivemos algumas reuniões muito produtivas, temos um relacionamento muito bom com a equipe ali, podemos entender muito mais o que fazer nas plantas, mas nós ainda não tivemos nenhum poder de decisão, porque pertence à Anglo Gold, mas com certeza nós vamos começar o projeto assim que realmente for assinada. E nós chegaremos a uns níveis de eficiência, talvez em um ano a partir desse momento. Devemos ver algum resultado bastante positivo nos primeiros 6 meses, mas para chegar em níveis de produção realmente ideais, do nosso ponto de vista, deve levar um ano. Nós vamos focar, né, na disponibilidade dos equipamentos, no planejamento da mina e na produção subterrânea. Isso tudo leva tempo. Não é algo que acontece de um dia para o outro. E você perguntou sobre M&As e os preços altos do ouro. Nosso negócio é de produção de ouro, então, de um lado, se nós temos um preço maior do ouro, o nosso fluxo de caixa acaba sendo bastante positivo, operacional, mas quando nós compramos alguma coisa, o preço vai ser maior do que era há 2 anos, foi valorizado. Ao mesmo tempo, temos agora a Borborema entrando no estágio de produção, nós compramos também Era Dourada a preços inferiores de ouro, Borborema também, Matupá, e queremos continuar a crescer com aquisições que façam sentido. Não acho que nós compraremos ativos de 1.500, 18, 1.800, mas nós teremos certeza de que nós não vamos destruir, né, o valor nem da empresa, nem da ação, quando nós pensamos nos M&As. Nós tomamos muito cuidado e pensando sempre no lado positivo e negativo das aquisições. Claro que é sempre importante continuar crescendo, mas se nós vemos as recomendações dos analistas e dos bancos, a expectativa é que o ouro continue a se valorizar, o preço continue a subir, a- apesar, né, da situação que nós temos macroeconômica e política, nada disso deve afetar o preço do ouro. Então, essa é a tendência que nós vemos. Ok, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Henrique Marques, da Goldman Sachs. Olá a todos. Voltando um pouquinho aos dividendos, vocês já falaram que não devem mudar a política de dividendos, mas eu queria só entender, com uma diferente taxação dos dividendos, isso teria qualquer impacto na remuneração dos acionistas, dos dividendos? Nós podemos ver qualquer alternativa quando consideramos a taxação? E o custo caixa de Almas foi muito positivo, e eu queria entender qual é a expectativa de vocês para o próximo TRI, talvez para 2026, de Almas, com a ISC bem baixo. Bom, Kleber, se você quiser responder a primeira, eu respondo a segunda. Ok. Então, do ponto de vista histórico, quando nós falamos do programa, né, de buyback, de recompra de ações, foi bem sucedido. E nós devemos ter um buyback, um programa de recompra de ações novamente. Nós entramos na Nasdaq, fizemos a listagem para aumentar a liquidez e o retorno de capital sempre por meio
das opções é sempre importante. Então, em relação aos dividendos e buybacks, em relação a dividendos, nós estamos vendo com essa discussão, sim, sobre a taxação, se tem algo que nós possamos fazer para minimizar, e se for possível, nós vamos analisar, mas não tomamos nenhuma decisão nesse sentido ainda. Quando falamos dessa tributação, né, isso é mais do Brasil para fora, né, em imposição de impostos. Então, isso afeta parte da nossa produção só. Em relação à sua pergunta do custo caixa, acho que estamos em níveis muito positivos. Se nós continuarmos a expandir a planta como é o planejado, nós temos a oportunidade de ter teores ainda maiores ali, subterrâneos, e também conseguir reduzir o custo. Acreditamos que nós podemos sim manter esses níveis. Claro que deve ter uma oscilação, porque depende da natureza. A natureza não é algo homogênea, então você tem essa variação de teores, que vai depender dos meses, mas acho que os níveis agora estão bastante positivos. Entendido. Nossa próxima pergunta vem do Graham Tanaka, da Tanaka Capital Management. Muito obrigado, parabéns por esse desempenho fantástico. Desde os últimos, acho que 2 anos, nós vemos um grande crescimento. Eu tenho uma pergunta, né? Em M&A, como é que vocês veem o custo, né, das aquisições, considerando o aumento significativo do preço do ouro e um aumento de interesse também fora do Brasil? E com certeza, do ponto de vista de preço, acabou ficando mais difícil. E se vocês perderam algum negócio por causa da competição que ficou mais acirrada? Claro que quando nós falamos dessa valorização do preço de ouro, os ativos tendem a se valorizar mais. Mas isso não aconteceu com todos os nossos ativos. Nós temos essa valorização é algo que ainda não afetou todos os ativos. Quando a gente fala de greenfield, sim, nós veremos talvez um preço mais alto no mercado, mas sim, nós saímos de uma negociação porque nós acreditamos que não fazia sentido adquirir aquele ativo, adicionar ao nosso portfólio, que não nos levaria a otimizar as nossas operações. Então, a gente sempre olha o retorno dos investimentos de acordo com os projetos. Então, isso é algo que sim acontece. Espero que agora a gente só chegue talvez em uma estabilização, né, do preço do ouro. Quando o preço aumenta muito, a expectativa do comprador e do vendedor são muito diferentes. E isso acaba impactando as transações, mas quando você tem uma maior estabilidade, você tem um maior alinhamento entre essa expectativa de quem compra e quem vende. Então, há um aumento nas transações. Ok, e no longo prazo, talvez de 3 a 5 anos, o que vocês esperam em termos de crescimento, volume de produção? O que vocês antecipam nesse sentido? Vai ter alguma mudança no mix em termos de crescimento por exploração, ganho de produtividade e M&A? Você acha que vai ter alguma mudança no futuro comparado ao que vocês fizeram no passado? Vocês tiveram muito sucesso em M&A e também aumentar a produção existente. Eu acredito que nós possamos manter essa estratégia que nós tivemos nos últimos 4 anos para chegar em 1 milhão de onças produzidas, né? Considerando as novas aquisições e esses projetos de Greenfield, Brownfield. Nós sabemos como chegar em 450 ou um pouco acima, mas acreditamos que 1 milhão ali seja realmente um número muito importante, principalmente para o preço pela versus valor patrimonial, preço por NAV.
O que vocês não devem ver na Aura é um M&A que seja extremamente significativo, mas que possa afetar o nosso valor de mercado. Nós mantemos sempre um equilíbrio do nosso da nossa empresa. Nós temos agora Bega Era Dourada que está próximo a 100.000, com uma capacidade de produção de outras de 80.000, e o que nós devemos ver, então, é chegar em 100 ou um pouco acima de 100, mantendo um equilíbrio nas nossas operações e ativos. Ok? Muito obrigado. Achei interessante. A próxima pergunta é do Adriano Mariani, do Sede Capital. Vocês poderiam falar, então, como vocês estão olhando para a Era Dourada versus Matupá? Como é que está a socialização da Guatemala? Nós estamos progredindo, nós estamos conversando com as autoridades locais, os representantes locais, trouxemos alguns para visitar a nossa operação de Borborema, eles ficaram muito bem impressionados pelo nosso profissionalismo nas minas, a atenção à comunidade que temos local, para ter ali um fornecimento local, como que nós de fato tratamos os nossos funcionários. Isso ajudou muito na questão de socialização com as comunidades, então sim, fizemos progresso. Não temos a decisão ainda, mas acredito que estamos de fato progredindo e avançando e devemos ter uma decisão no início do próximo. Nossa próxima pergunta é do Frederico Raduan, da Tenax Capital. Frederico Raduan. Frederico, acho que você não abriu o microfone ainda. Acho que nós vamos então. Nós vamos conseguir aqui ouvir a pergunta, estamos com probleminhas técnicos, e vamos então passar a palavra para o Rodrigo Barbosa para a finalização. Queria agradecer a todos pela participação nessa divulgação. De novo, a Aura está avançando, progredindo para entregar valor, dividendos aos nossos acionistas, retorno. Em 4, 5 anos, nós tínhamos 3 operações, agora temos 5 e mais 2 aqui que vão ser construídas, e nós teremos uma incorporação após a finalização do acordo de aquisição. Nós conseguimos manter, então, um nível de alavancagem bastante interessante para o crescimento. Devemos ter uma maior produção, com o Borborema chegando à capacidade total de produção. Nós temos no próximo ano a produção de MSG também, que vai contribuir para o EBITDA. E vamos decidir se vamos investir em Era Dourada ou Matupá. Qual será a primeira e a segunda? E teremos um intervalo de 6 meses a 1 ano e meio, daí vamos investir na outra. Mas o que é mais importante ressaltar é que a Aura, devido ao seu fluxo de caixa livre, tem conseguido manter um ASC bastante baixo comparado ao mercado, aos níveis do mercado, e conseguimos entregar resultados muito positivos, o que devemos continuar fazendo nos próximos tris. Quando pensamos no EBITDA, nós temos resultados muito positivos, e nós temos também nos beneficiado do preço mais alto do ouro. M&A é parte da nossa estratégia, mas, de novo, vale ressaltar que nós não faremos nada que prejudique o nosso equilíbrio. Nós não queremos criar um império, nós queremos fazer aquisições que façam sentido. Nós não vamos prejudicar a nossa operação. Nós trabalhamos muito para chegar onde estamos e vamos manter
a nossa posição sem fazer nenhuma aquisição que seja uma loucura do ponto de vista operacional, estratégico e financeiro. Vejo vocês então nos próximos tris. Muito obrigada. A videoconferência agora está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos a todos um bom dia.